Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. O assunto da estação dessa semana vai ser o projeto de extensão Atendimento e Prevenção a Crianças Vítimas de Violência, que está em sua 8ª edição e atua no Hospital de Clínicas. Fique conosco, Estação está no ar. A convidada de hoje é a coordenadora do projeto e professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da URGS, Simone Algeri. Boa tarde, professora Simone, muito obrigada pela presença. Então, professora, de que forma o projeto Atendimento e Prevenção a Crianças Vítimas de Violência tem atuado junto às crianças vítimas de violência? Como funciona o atendimento? Boa tarde, é um prazer poder falar do projeto. Ele está na 8ª edição e esse projeto de extensão, ele funciona junto ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele trabalha com o Programa de Proteção à Criança, Vítimas de Violência. A gente faz sistematicamente todas as quintas-feiras reuniões de equipe para discutir os casos de violência que se detectam nas crianças que estão hospitalizadas ou que estão em consulta nos ambulatórios. Então é um programa bem abrangente. Qualquer pessoa que identifique os casos de violência no hospital, eles podem encaminhar ou pedir consultoria para a equipe. Nós já conseguimos detectar vários casos de crianças que internaram por patologia clínica e se descobriu durante a internação causas de violência. Às vezes a criança interna, por exemplo, por uma pielonefrite, e a gente descobre que essa pielonefrite vem acontecendo porque a criança é negligenciada no seu tratamento. O programa é bastante interessante, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por isso, né? Eu coordeno isso já há muito tempo, desde 2003 nós estamos trabalhando nesse projeto. A gente tem o objetivo de multiplicar saberes e trocar entre os diferentes profissionais. Eu tenho residentes da psiquiatria, do serviço social, da enfermagem, né? Bolsistas de extensão. Então, nós fizemos discussões de caso clínico, visitas domiciliares a essas famílias, a gente faz oficinas. Para cada caso, a gente traça uma linha de tratamento específico naquelas diretrizes do Ministério. Como é que tu acolhe, como é que tu escuta essa família, quais são os diagnósticos que essa família tem. Então, por exemplo, se tu tem um pai alcoolista que bate na criança, tu tem que tratar o alcoolismo desse pai. Se a mãe, por exemplo, é uma mãe deprimida, as mães que têm depressão bipolar são as mães de pior prognóstico, porque elas começam a usar medicação, quando elas estão bem, elas param a medicação. Então, são mães que batem muito nas crianças, elas têm descontrole de impulso. Então, a gente tem que trabalhar o binômio mãe-criança. A gente nunca pode dissociar a criança da sua família. Então, a gente sempre tem, assim, como visão que através da criança que está machucada, que está com problema, a gente trabalha em todo um núcleo que está disfuncional. Então, esses diversos olhares dos diferentes profissionais é que nos permitem atuar sobre muitos focos que estão complicados, né? E existe algum perfil entre as crianças que vêm sendo atendidas? Tipo de violência que é mais comum, o agressor? O perfil das crianças, a gente trabalha com crianças de 0 a 14 anos. Agora, a gente está tendo muitas crianças que são filhas de mãe dependentes de cocaína e de crack. São bebês que já nascem com dependência química, com síndrome de abstinência alcoólica, por exemplo. Infelizmente, a gente está tendo uma população muito grande desse tipo de criança que é dependente que a mãe usa, né, droga. Em geral, as crianças pequenas, até a bibliografia confirma isso, elas são alvo de violência mais do que as crianças maiores. No hospital, a gente tem, por característica, como é um hospital vinculado ao SUS, as nossas famílias, elas são famílias geralmente ampliadas. Então, a gente descobre na criança que está internando, mas a gente consegue pegar o irmãozinho, a irmãzinha. Então, não é só uma criança que é vítima de violência. A gente, através da criança que interna, a gente consegue ver as outras crianças que estão também sendo vítimas de violência. Eu te diria assim, ó, a negligência desponta como a principal tipo de violência, depois vem a violência física. Só que quando a gente fala em violência, a gente tem que entender assim, ó, nenhuma mãe bate, por exemplo, numa criança dizendo assim, ai, como eu gosto de ti, como tu é querido. Elas batem e dizem o quê? Ai, tu não devia ter nascido, tu é um aborto que deu errado. Então, é a violência psicológica
psicológica associada à violência física. Então são violências que se sobrepõem. Então a gente costuma dizer assim, qual que é a principal violência que a gente detectou? E através daquela, que é a maior, a gente trabalha as outras também. Por exemplo, nós temos muitos casos de desnutrição. A gente costuma dizer assim, que todos os tipos de violência afetam a criança, porque ela está numa condição peculiar de crescimento e desenvolvimento. Então a neurobiologia da agressão, ela compromete um cérebro que está numa fase super especial, quando ela está sendo esculpida. E o que isso vai comprometer no futuro? Por exemplo, tu imagina uma menininha de 6 anos que é violentada sexualmente. Será que essa mulher no futuro vai conseguir se relacionar sexualmente? Ela vai ter prazer? Ela vai conseguir ter um orgasmo? Ou ela vai ser uma mulher que ela não vai conseguir nunca exercer sua sexualidade, né? Então, assim, a gente tem um tempo para saber, por exemplo, uma criança que apanha, que é espancada, que é fraturada, o tempo que vai demorar uma fratura para consolidar, mas qual é a extensão do dano que isso vai causar na cabeça da criança quando ela é abusada sexualmente. Muitas vezes a aproximação física de uma pessoa da equipe representa para essa criança uma ameaça, uma agressão. Então, desde a aproximação da pessoa da equipe, a gente tem que ter todo um manejo, uma abordagem bem consciente, assim, de que é uma criança que precisa muito de cuidado e um cuidado bem especializado, porque ela está numa situação de fragilidade e de vulnerabilidade muito grande. Quem participa do projeto? Alunos de graduação, profissionais de outras áreas que não seja da saúde? E a gente tem diferentes áreas, tem a participação voluntária de uma promotora do Ministério Público, que nos ajuda na elaboração dos laudos, né, e dos pareceres. Nós temos uma psiquiatra infantil, uma pediatra infantil, 3 enfermeiras, uma recreacionista, uma assistente social, as bolsistas, então, da enfermagem. As enfermeiras, elas são oriundas dos ambulatórios e das unidades de internação. E os estagiários, tem da psiquiatria infantil, os residentes da psiquiatria infantil. Então, agora nós temos uma menina fazendo mestrado da área do direito, questões da ética. Então, a equipe é bem diversificada. E isso que torna interessante, né? A interdisciplinaridade. Professora Simone, vocês lidam com pessoas em situação de fragilidade. Como é a preparação da equipe para os atendimentos? A gente sempre tenta discutir o caso em parceria, em dupla, né? Quando vai fazer o atendimento com o agressor. Discutir antes de como fazer a abordagem, principalmente quando é agressor sexual. Outro caso que precisa uma intervenção em dupla é a síndrome de Munchausen por procuração, quando o cuidador ele cria sintomatologia na criança, quando ele fabrica sintomas na criança. E a gente já tem vários casos de atendimento dessa síndrome. A gente sempre discute em equipe, porque em violência tu não consegue trabalhar sozinha, tu trabalha sempre em equipe. Todos os casos eles são discutidos no mínimo em dupla e a gente leva o atendimento então para discutir na reunião de quinta-feira. Os atendimentos eles são sistematizados e as nossas crianças elas uma vez quando entram no programa de proteção que ficam vinculados ao hospital, elas são acompanhadas durante no mínimo 2 anos, porque se faz obrigatoriamente o encaminhamento ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público, né, ou aos serviços, o CRAS, o CRES, dependendo do caso. E isso caminha para e passo ao nosso projeto de extensão, porque o nosso projeto de extensão, ele vem bem ao encontro do que a universidade propõe, que é o projeto Ensino, Pesquisa e Extensão. A gente tem um banco de dados, uma das bolsistas fica responsável por alimentar esse banco de dados, que é onde a gente faz o material para as nossas publicações. Conseguimos também treinar, assim, capacitar os professores, o pessoal das creches, dos conselhos tutelares que nos procuram para trabalhar, por exemplo, as situações, essa tão discutida palmada, se bate ou não se bate na criança. Nessa situação, assim, a gente quer ser multiplicador dessa ideologia de proteção integral à criança. As nossas atividades, assim, se eu for começar a te descrever, o projeto tomou
um desenho de um polvo, porque ele foi criando vários braços. Antes era assim, era só o cuidado à criança, assistência à criança, do ponto de vista da enfermagem. E depois a gente começou a abrir para outros profissionais no projeto de extensão, e as atividades elas foram se diversificando. Então tá bem interessante, porque a cada ano a gente descobre uma outra atividade e agrega isso no projeto. Ele já se diversificou bastante, o projeto, de como ele era originalmente. A gente já fez, por exemplo, dentro da minha tese de doutorado, a gente fez oficina com os agressores, para eles interromperem o comportamento violento, porque eles entendiam o bater como uma forma de educar. Então a gente fez oficinas para que eles, no momento que eles fossem bater, eles parassem a cena, a gente congelava a cena e tentava imaginar uma outra possibilidade de ação. Então essa foi uma das atividades também. Como se dá o trabalho de vocês em relação à prevenção da violência contra as crianças? Pois é, esse é um braço ainda que o projeto não dá conta, porque a gente recebe as crianças no hospital. Então é quando o dano já está estabelecido. Infelizmente, as políticas públicas do nosso país não dão conta muito ainda da prevenção. A gente está deficitário nesse caso. A gente começou agora a tentar trabalhar com algumas escolas, algumas creches, fazer essas parcerias com os conselhos tutelares, mas eu vejo assim, nós ainda pecamos em relação à prevenção. O Brasil talvez tenha uma das melhores legislação sobre leis que protejam a criança, mas o quanto a gente consegue executar isso na prática, a gente falha muito. A gente não consegue colocar o que está ali no ECA, né, que a criança é prioridade, que a criança tem que ser salvaguardar, por exemplo, acesso à creche e escola. Quantas das nossas crianças pequenininhas, elas estão fora de creche? E aí tu tens, assim, um índice alarmante de mãe como a principal agressora. Só que esse dado é muito discutível. Por que ele é discutível? Porque a mãe é a principal cuidadora. Então, será que ela é a principal agressora porque ela é a que passa 24 horas do dia com a criança? Sim. Né? Então, a gente tem que ter uma leitura crítica desse dado. Esse dado é um número, agora ele tem que ser interpretado. E para nós, público leigo em geral, existem formas de identificar que uma criança está sendo vítima de agressão? Existe algum procedimento que a gente possa fazer para ajudar? Existem algumas coisas bem importantes, assim. Uma criança, ela sempre dá sinais de que ela precisa de ajuda. As principais, eu diria, são as alterações comportamentais. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade de brincar, que tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, né? Que não tolera o contato físico. São sinais de alerta que a gente diz. Então, assim, dentro de sala de aula, por exemplo, muitas professoras reclamam que essa criança é hiperativa, ela atrapalha. Eu não sou contra o metilfenidato, muito antes pelo contrário. Eu acho que quando a criança tem hiperatividade, transtorno de atenção, quando ele é bem diagnosticado, ele é empregado corretamente, ele é ótimo. Mas, assim, a gente tem que entender, por exemplo, que nem toda criança que é hiperativa dentro de sala de aula e que toma essa medicação vai esbater sintoma. Só que, assim, se ela está tendo esse sintoma, ela pode estar sendo abusada sexualmente em casa e está produzindo sintoma pelo abuso. Então, a gente tem que descobrir o que está acontecendo com aquela criança, por que ela está mostrando aquele comportamento. Então, para os professores, por exemplo, né, para ficarem atentos, se a criança demonstrava um determinado modo de conduta e agora está apresentando outro. Né? Crianças, por exemplo, no verão, que vêm de casaquinho, porque estão com os hematomas, então não mostram as partes do corpo. Eu acho que, por exemplo, isso que tu está fazendo hoje, né, divulgar na rádio, a gente, dentro da universidade, começar a discutir sobre isso. A academia, ela exerce um papel muito importante, a gente tem que conscientizar, discutir mais sobre isso. É a mesma coisa que o problema da violência contra a mulher, né? As mulheres estão morrendo, cada vez mais mulheres estão sendo espancadas. A gente vive uma cultura muito violenta. A violência contra a criança, existem ainda pais que acreditam que a criança é um patrimônio deles e eles podem fazer o que eles quiserem com essa criança. É uma cultura adultocêntrica. E pra gente, a violência é um problema de saúde coletiva.
As crianças estão sendo vítimas de violência dentro das suas casas, onde deveria ser um lugar de proteção, um espaço privilegiado para carinho, para aconchego, e ali é um lugar de ameaça, de dor, de morte, né? Nós estamos trabalhando especificamente com violência dentro das famílias. No programa de hoje, procuramos uma bolsista do projeto para nos contar um pouco de sua experiência. Meu nome é Fernanda, eu sou bolsista da professora Simone Algeri, no projeto de proteção à criança em situação de violência intrafamiliar. O projeto é em combinação com o programa de proteção à criança do Hospital de Clínicas. A equipe é formada por profissionais da medicina, da enfermagem, da psicologia e da assistência social, além de contar com uma procuradora do Ministério Público. É um programa muito rico porque, além de ter todo o intercâmbio entre os profissionais, a gente está ajudando essas crianças que sofrem violência, porque nunca é só uma violência, as violências se sobrepõem. Muitas vezes é violência física junto com violência emocional. Então, são crianças que precisam de muito apoio do hospital, de diversos serviços. A gente cuida dessas crianças e dessas famílias não só enquanto elas estão hospitalizadas, mas também quando elas saem do hospital, elas seguem em acompanhamento durante um bom tempo. Então, é uma parceria muito grande do hospital com a universidade. Nós, como bolsistas, que atualmente são 2 bolsistas, a gente faz visita domiciliar, a gente acompanha as reuniões da equipe para discutir os casos, a gente vai em congresso para divulgar o nosso trabalho, a gente estuda revisão de literatura, de artigos relacionados a essa questão da violência à criança e a gente publica de tempos em tempos os resultados que a gente encontra no projeto. Esse projeto foi criado pela professora Simone, já está na 8ª edição, já tiveram diversos bolsistas, porque na enfermagem a gente vai trocando do turno da manhã para turno da tarde, frequentemente, um semestre tu vai estar na manhã, no outro tu vai estar na tarde, então as bolsistas mudam muito, mas como o projeto tem uma base muito sólida, ele se mantém praticamente andando, mesmo que as bolsistas mudem, e é muito bom, porque a gente aprende uma realidade que a gente não vê em sala de aula, que é conviver com essas crianças numa situação tão vulnerável, e com os profissionais lidando com toda essa questão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bucha vem sombra, o menino me dá a mão. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br contando a sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da universidade. Produção, Mariana Moraes e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau!